Olá, aqui é a professora Viviane. Vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje nós vamos compreender de forma contextualizada o fim do período monárquico. Lembrando que o período monárquico nós já estudamos na aula passada. A aula de hoje é só para que a gente possa enfatizar os pontos principais, as situações, as principais situações que aconteceram para que houvesse o fim desse período e surgisse um novo sistema e um novo período dentro do sistema político romano. Nesse caso foi com a queda do período monárquico, o surgimento do período republicano, que é o período que iremos discutir na próxima aula. O fim do período monárquico em Roma foi fruto do fortalecimento da classe social, aquela classe que era dona da maioria das terras cultiváveis. Nesse caso, eram os patrícios, que acabou por organizar um golpe, derrubando o último rei romano do período monárquico, que foi o Tarquínio, que também era conhecido como o Soberbo. Na imagem nós temos o rei Tarquínio no centro, no trono, de um lado um plebeu, do outro um escravo. Nessa fase, na fase monárquica, ocorreu também o fortalecimento de uma estrutura política que comandaria as ações e decisões de Roma, que foi o Senado, que também estava aí composto pelos próprios patrícios. Na imagem nós temos o Senado, alguns patrícios que representavam a entidade, a instituição na época, discutindo o andamento, possivelmente estavam, pela forma como estão posicionados, discutindo o andamento político e social romano. Os plebeus, nesse momento, nesse contexto monárquico, eram dependentes dos patrícios e não tinham nenhum tipo de participação na política. As duas classes sociais, os plebeus e os patrícios, com o tempo, passaram a disputar os espaços políticos e isso acabou por gerar muitos conflitos sociais. Na imagem, nós temos de um lado os patrícios, do outro os plebeus. Observe que até pela forma das vestes, de como estão vestidos, conseguimos identificar a classe social de cada cidadão, de cada homem. Porém, os escravos eram aí dentro da sociedade romana a minoria em Roma. E na primeira fase republicana só existia escravidão por motivos de dívidas. Eu trouxe aqui para vocês a divisão da classe social romana e nessa pirâmide nós temos aí o aparecimento de uma outra classe. Temos os escravos como a base, plebeus e patrícios. E entre os escravos e os plebeus, temos aí uma outra classe que é os clientes, que embora fossem homens livres, os clientes viviam presos diretamente aos patrícios, porque possuíam uma forte relação de dependência. A classe dos clientes eram formados basicamente por estrangeiros e refugiados pobres. Tinham aí o apoio econômico e jurídico dos patrícios, porém, eles deviam ajuda em trabalho e questões militares. Os patrícios acabaram que por organizar, a partir de todo esse processo, essas discussões que foram gerados dentro do espaço político, os conflitos, diante de todas essas situações, eles acabaram por gerar um sistema e um novo sistema político, que ficou aí conhecido como República, que é o período
que nós iremos estudar na próxima aula. No período república, no qual o poder estava centralizado, melhor, no período republicano, no qual o poder ele acaba não estava centralizado em um rei, mas em uma classe social, que é o período que nós vamos discutir na próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, de forma mais clara e direta, né, alguns pontos em relação ao fim do período monárquico, para que a gente possa adentrar agora nas discussões sobre o período republicano.